Olá, TikTokers! Enfim, a noite mais assustadora do ano chegou. Não poderíamos perder este importante evento para os amantes do Halloween e trazer para vocês uma nova noite. Cuidado! Alertamos todos vocês com problemas cardíacos que poderão hoje sofrer vários sustos. Você foi avisado. Começamos esta noite com uma creepypasta. Qual de vocês conhece Sally Williams? Esperamos que todos saibam de quem estamos falando, pois a gente começa com a história de seu primo. Você não sabia que Sally tinha um primo? Apague as luzes, aumente o volume dos alto-falantes ou fones de ouvido e deixe a noite de terror começar. Na véspera do primeiro dia de aula, Sam olhou a agenda e organizou seu material escolar. Cadernos, canetas, livros. Ele sempre se esforçava ao máximo na escola. Ele sentiu a necessidade de compensar seus pais, que o acolheram com amor, apesar de não compartilharem nenhum laço de sangue. Embora não fossem seus pais biológicos, o carinho que Sam recebia deles era profundo e sincero. A felicidade encheu seu coração ao lembrar a sorte que teve por ter uma família que o amava e a oportunidade de começar uma nova vida. Ele nem sempre morou naquela casa. Se lembrou dos dias do orfanato, onde esteve com outras crianças em situações semelhantes. Com o tempo, seus amigos do orfanato foram adotados um após o outro, o deixando sozinho e se perguntando se alguém o iria querer como filho. Apesar das dúvidas, o diretor do orfanato o confortou, prometendo que alguém especial entraria em sua vida. Os anos se passaram e Sam cresceu. Agora tinha 13 anos. Enquanto se preparava para o primeiro dia de aula, ouviu uma batida na porta. Ao abri-la, encontrou a sua mãe adotiva, uma linda mulher de cabelos castanhos claros e olhos verdes brilhantes. Ela veio lhe desejar boa noite e garantir que ele estivesse pronto para o novo semestre. Sam agradeceu pela preocupação e garantiu que já tinha tudo. A sua mãe se sentou ao lado dele, o abraçou e lhe lembrou que ela e seu pai sempre estariam ao lado dele. A noite estava tranquila. O jovem sabia que todas as noites escondiam mistérios nas sombras. Ele tinha a capacidade de ver coisas que os outros não conseguiam, habilidade que considerava uma maldição. Por isso, escondeu isso de seus pais para não preocupá-los. Seu maior desejo era fazer feliz a família Williams, pois eles lhe deram tudo o que ele sempre quis. Assim, enquanto a lua iluminava e o vento balançava levemente as árvores, Sam mergulhava em um sonho, pronto para enfrentar um novo dia cheio de emoções na escola. O primeiro dia de aula passou sem problemas e Sam voltava para casa na companhia de seus dois novos amigos. Ele olhou para seus cabelos loiros e para o quanto eram parecidos, então não pôde deixar de perguntar se eram irmãos. Ambos assentiram e responderam em uníssono, fazendo o jovem sorrir. Lhe perguntaram se ele também tinha um e ele disse que não, embora adoraria ter uma irmã mais nova. Seus amigos, por outro lado, manifestaram inveja por seu filho único e lhe contaram todos os inconvenientes de ter que aturar um irmão em casa. Sam ria de todas as suas piadas, eles ficavam irritados e zombavam um do outro, mas no fundo, dava para sentir o carinho entre eles. Enquanto conversavam e caminhavam pelo parque, Sam teve uma visão fugaz. Ele viu uma garota de aparência estranha aparecer e desaparecer entre as árvores. Isso o deixou perplexo e ele parou imediatamente. Seus novos amigos, preocupados, lhe perguntaram o que havia acontecido. Ele lhe explicou o que tinha visto, mas os irmãos olharam para ele com ceticismo, lhe assegurando que não havia ninguém ali. 3 meses se passaram desde aquela primeira aparição e as visões se tornaram cada vez mais frequentes. Ao longo da sua vida, ele viveu inúmeros encontros com o inexplicável, como pessoas que só ele parecia ver. Porém, o que o intrigou foi uma figura em particular, a mesma que ele tinha visto há 2 anos dentro do carro, daqueles que mais tarde se tornariam os seus pais adotivos. A persistência destas aparições o deixou perplexo, e o que começou como uma coincidência se tornou uma repetição. Apesar de tudo, Sam optou por não compartilhar essas experiências com os pais, esperando que tudo voltasse ao normal. Uma noite, ele estava deitado na cama, refletindo sobre a misteriosa garota que parecia segui-lo. Ele se perguntava por que ela fazia isso, uma pergunta que parecia não ter resposta. Naquele momento, um barulho o tirou de seus pensamentos. Desceu as escadas e foi em direção à sala, de onde imaginou que vinha o som. Seu olhar parou em um porta-retratos no chão,
que antes ficava em cima de um móvel. Ele se abaixou para pegar a moldura e percebeu que o vidro estava quebrado de uma forma estranha. Mas ainda mais estranho, a foto da família parecia ter sido danificada, embora apenas onde estavam as figuras de seus pais e ele. A paisagem montanhosa ao fundo permaneceu intacta. Sam olhou pela janela e finalmente viu aqueles lindos, mas perturbadores olhos verdes que pertenciam àquele espectro desconhecido. Uma troca silenciosa de olhares permitiu que eles se comunicassem sem palavras. Enquanto ele estava ali, tudo parecia ficar mais escuro, mais embaçado, observando a silhueta feminina desaparecer na escuridão de sua própria visão. Com a luz de um novo dia, Sam acordou com a lembrança do que aconteceu na noite anterior. Embora achasse difícil de acreditar, ficou claro que ele havia entrado em contato com a pessoa responsável por transformar a sua vida em um pesadelo. Ela o perseguia incansavelmente e parecia conhecer a sua casa. A imagem destruída de sua família na moldura era um sinal de que algo os ameaçava. Ele sabia que deveria ter uma razão por trás de tudo isso. A lembrança de quando ele tinha apenas 8 anos veio à sua mente. Costumavam perguntar por que ele não brincava com outras crianças. A sua resposta era sempre a mesma. Não posso brincar com eles. Eles me acham estranho. O diretor do orfanato percebeu seu isolamento e tentou confortá-lo. Mas ele sempre se sentia diferente. Um dia, Sam finalmente compartilhou seu segredo com o diretor. Ele explicou que via os mortos e que era o único que podia vê-los. O diretor ficou surpreso com a confissão, mas em vez de rejeitá-la, mostrou preocupação e compreensão. Ele o convidou para ir ao seu escritório para discutir mais sobre o assunto, surpreendendo Sam, que não esperava encontrar tanto interesse e apoio de um adulto. Sam seguiu o diretor pelo corredor, olhando as pinturas que adornavam as paredes, retratando paisagens fantásticas que pareciam saídas de contos de fadas. No entanto, sua tranquilidade foi interrompida quando uma sombra passou pelas paredes do estreito escritório antes que o diretor fechasse a porta e o empurrasse bruscamente para uma cadeira. Algo estava terrivelmente errado. Os olhos do diretor, em quem ele confiou durante toda a vida, não transmitiam mais calma, mas caos. Sam entrou em pânico. Seu coração batia furiosamente e as lágrimas começaram a encher seus olhos. O diretor falou num tom estranho e Sam desejou não ter visto os sinais antes. Mas isso já faz parte do passado. Ele teve que encontrar uma maneira de explicar o que aconteceu na noite anterior aos seus pais, que certamente teriam visto a pintura quebrada. Para sua surpresa, quando foi dar uma olhada, a moldura e a fotografia estavam intactas, o que o deixou ainda mais perplexo. A expressão de descrença em seu rosto chamou a atenção da Sra. Williams, que se aproximou do filho preocupada e perguntou se estava tudo bem. Sam tentou encontrar as palavras certas para explicar o que havia acontecido, mas sua mãe o interrompeu, presumindo que sua falta de sono se devia ao fato de assistir TV até tarde. Ela o alertou sobre os pesadelos que ele poderia ter se ficasse acordado até tarde da noite e continuasse com as tarefas domésticas. O jovem se sentiu confuso. Teria sido um pesadelo? Seus pais não encontraram nada caído no chão da sala? Não fazia sentido. O dia passou sem problemas e a temida noite voltou. Todos estavam em seus quartos quando, de repente, Sam ouviu passos se aproximando e batidas no vidro da sua janela. Ele tentou ignorar, mas então sentiu seus braços frios o abraçando por trás. Os braços pálidos pareciam femininos e exibiam cortes profundos. Lábios frios tocaram sua orelha e proferiram uma palavra incompreensível. Sam estava apavorado, incapaz de gritar. As horas se passaram assim, e embora aquele fantasma morto o abraçasse, ele conseguiu se acalmar um pouco. Finalmente ele se atreveu a falar. Ele disse que precisava ir embora. A entidade começou a desaparecer quando Sam correu para o quarto dos pais para se certificar de que estavam bem. Ao vê-los dormindo, sentiu alívio, mas o barulho da porta acordou o Sr. e a Sra. Williams, sobressaltados. Seu pai, Frank, o confundiu com um intruso e ficou com medo. Ao ver que era seu filho, preocupado, lhe perguntou o que havia acontecido. O jovem explicou que uma menina morta o abraçou, mas seus pais ficaram perplexos e garantiram que ele havia tido um pesadelo. Insistiram para que ele voltasse para a cama, e o jovem foi para a cama novamente, desanimado e chateado porque ninguém acreditou nele.
Ele percebeu que suas costas estavam molhadas, então tirou o pijama e viu que tinha manchas de sangue. Isso fez pensar no estado da garota fantasma que o abraçou. Ele se perguntou quais eram as verdadeiras intenções daquele espírito. Amor ou ódio? A confusão o invadiu. O abraço havia demonstrado carinho, mas o rompimento da foto na moldura? Raiva. Durante dias, Sam voltou à sua rotina habitual. Mas não conseguia parar de pensar na garota fantasma. A curiosidade o levou a buscar informações nas caixas de documentos dos pais, onde encontrou uma foto que o chocou. No verso da foto havia uma data. Ao examinar artigos de jornais antigos, descobriu a trágica história de uma garota chamada Sally Williams, que havia sido encontrada morta em um parque na mesma data mencionada na fotografia. Sam percebeu que Sally era a filha biológica de seus pais e também a garota fantasma que o assombrava. Finalmente, o jovem confrontou os pais e exigiu a verdade. Depois disso, veio uma mistura de alívio e terror. Ao relembrar a história, seus pais sentiram mais uma vez a dor que sentiram naquele dia. Com aquela decepção, o jovem se trancou no quarto e a noite passou lentamente. No meio de seus pensamentos, percebeu que a porta estava aberta, embora ele a tivesse fechado antes de ir para a cama. Num piscar de olhos, a garota fantasma Sally apareceu. Ela estava coberta de sangue e parecia ferida. Suas palavras fizeram Sam tremer de medo. Mamãe e papai estão dormindo agora. Ele saiu correndo da sala e foi para o quarto dos pais, mas o que encontrou o deixou sem fôlego. Foi um espetáculo dantesco. Restos de carne e sangue humanos estavam espalhados pelo quarto, com todas as paredes manchadas de terror. O medo o fez fugir. Ele correu o mais rápido que pôde em busca de ajuda, finalmente chegando a um parque. Um grito agudo sacudiu a noite. Não me deixe sozinha! Ele corria enquanto enxugava as lágrimas do rosto. Não me deixe sozinha de novo! Eram 3 da manhã quando uma brisa fria o envolveu e Sam sentiu a presença de Sally atrás dele. Em um instante, ela lhe revelou uma informação chocante. Seu tio Johnny, que também era seu pai, a havia matado. Sam ficou atordoado e confuso com esta revelação, enquanto Sally continuou com a terrível história. Ela contou a ele que Karen, sua mãe biológica e tia de Sally, teve muitas brigas com o pai e acabaram se divorciando. A separação perturbou a mãe, que reagiu magoando Sam quando ele era apenas um bebê. Os vizinhos ouviram vários gritos e choro de Sam. Então, após reclamações, ela foi hospitalizada e ele foi deixado em um orfanato. Lá, Sam sofreu um acidente ao cair de uma árvore e ficou em coma por vários meses. Algum tempo depois, o menino acordou, mas só se lembrava das pessoas do orfanato. Mais tarde, um casal quis adotá-lo. Eram os pais de Sally, seus verdadeiros tios. Sally acusou os pais de quererem esquecê-la e substituí-la. O jovem, com os olhos cheios de lágrima e a voz cheia de raiva, gritou com Sally, a acusando de ter assassinado sua família e de tentar enganá-lo com a sua história. Então Sally se aproximou dele com uma velocidade sobrenatural e sua mente possuía o do jovem, fazendo-o reviver os momentos de sua morte. De repente, as mesmas feridas da jovem começaram a aparecer no corpo de Sam. Quando se separaram, Sam sentiu-se atordoado, mas não com medo. Seus olhos estavam perdidos. Observava Sally se afastar por entre as árvores. Sam a seguiu, movido por curiosidade e sem sentir o pavor que sentira antes. Era a época em que as entidades geralmente vagavam pelas ruas, mas desta vez não havia ninguém além da lua, de Sam e da risada de Sally enquanto ela se escondia, esperando que ele concordasse em entrar no jogo dela. Naquele momento, Sam se lembrou de ter visto uma criança deitada imóvel na grama. Suas percepções se tornaram incrivelmente reais. E todas as vozes do mundo sombrio, que ele pensava estarem apenas em sua mente, agora faziam parte da sua realidade. Ele sentia a necessidade de tirar suas dúvidas, então se aproximou do corpo caído no chão, que ainda sangrava pelas feridas profundas. As feridas no corpo do menino refletiam uma tragédia, uma história semelhante à sua. Sam começou a se perguntar se aquele garoto no chão poderia ser ele mesmo. O que você achou dessa história? Assustadora, não é? Como talvez nem todos se lembrem bem da história de Sally,
Vamos assistir novamente juntos para entender melhor a assustadora pasta desta jovem. Não vá embora, pois depois desse vídeo ainda temos muitas surpresas. Sally tinha 8 anos de idade e era uma criança educada, alegre e muito obediente. Como em qualquer outro dia, ela estava brincando na rua com suas amigas quando a sua mãe Mary a chamou para almoçar. Durante o almoço, ela lhe disse que o seu tio estava indo visitá-la, algo que fez a garotinha muito feliz. Alguns dias depois, o tio Johnny chegou à casa da família, o que encantou a todos. Depois de cumprimentar a Sally, saudando os pais da Sally, eles ficaram com as notícias. Johnny tinha se separado de Karen, sua esposa, mas parecia estar feliz com isso. Eles jantaram com a sua família e todos elogiaram os deliciosos pratos que a mãe de Sally havia preparado. Mas a menina estava com muito sono e estava esfregando os olhos por um tempo. Estava na hora de dormir. Seu tio ofereceu então para acompanhá-la até o seu quarto. Ele a carregou em seus braços e juntos eles entraram no quarto. Johnny fechou a porta e olhou para a terrível bagunça no quarto. A terrível confusão que reinava naquele quarto. Isso o divertiu. Juntos eles procuraram pelo pijama que a garotinha usaria. Ele até brincou sobre encontrar algum de morango. No final, eles escolheram de unicórnios. Ambos gostaram. O seu tio começou a despila, mas a garotinha disse que ela podia fazer sozinha. No entanto, ele continuou com o trabalho. Ele vestiu o pijama dela e em pouco tempo a mãe de Sally entrou para ver se estavam a sós. Ela beijou a sua filha e o tio Johnny disse que ele ficaria com ela por mais um tempo. Ela sorriu e os deixou sozinhos, mas o tio Johnny tinha um olhar estranho no rosto. Ele ia fazer algo muito ruim. Com o passar dos dias, Mary notou que a garota estava muito estranha. Seu caráter tinha mudado completamente. Ela estava triste. Então ela foi falar com ela e perguntou se estava tudo bem. A garota, sem dizer nada, começou a chorar inconsolavelmente. Quando podia, ela gaguejava. "Mamãe, eu não quero jogar o seu jogo." Depois de contar a ela o que havia acontecido, a sua mãe lhe disse que era apenas um pesadelo e que ela deveria esquecer isso. Ela a segurou e a abraçou com força para confortá-la. Mais tarde, ela contou para o marido que a sua filha estava tendo pesadelos horríveis. Enquanto eles conversavam, Johnny os interrompeu para dizer que estava indo para a loja e que ele poderia levar Sally com ele. A mãe concordou e Sally relutantemente entrou em seu carro. Mas quando eles passaram ao supermercado, o tio dela dirigiu e não parou o carro dele. Ele estava sorrindo atrás do volante e a garota estava lá atrás, totalmente aterrorizada. Finalmente, o tio dela estacionou o carro em um parque velho e em desuso. Quando ele desligou o carro, ele se virou e disse à garota: "Você quebrou as regras do jogo. Você disse que iria jogar e não fez direito." Ele imediatamente saiu do carro e puxou a garota para fora também. "Você tem que ser punida agora por quebrar as regras." No mesmo dia em que um casal encontrou o corpo da garota no parque, ela estava morta. Alguns dias depois, um adolescente ouviu barulhos estranhos quando estava prestes a ir para a cama. Ela pensou que tinha trancado a porta, mas ainda assim se levantou para olhar. Conforme se aproximava, ela ouviu um gemido, como o grito de uma mulher. Então ela viu uma garota presa, coberta de sangue e chorando. "Quem é você?" ela perguntou. A menina parou de chorar e mais sangue começou a fluir do seu corpo. Então ela disse: "Esta é a minha casa." Sally tinha entrado à sua antiga casa, onde tantas vezes ela tinha sido feliz com seus pais. Com um olhar sério, ela se virou para o menino e disse: "Você quer jogar? Jogue comigo." Estamos de volta. Como sabemos que você adora informações sobre nós, vamos lhe contar algumas curiosidades. Muitos de vocês já sabem que a gente vive em Galiza, uma comunidade autônoma no norte da Espanha. A nossa zona é conhecida por ser terra de meigas, ou seja, terra de bruxas. A nossa comunidade está repleta de tradições, histórias e lendas, nas quais as histórias de magia e terror estão muito presentes. É por isso que amamos esse gênero. Há um ditado que diz: "Não acredito em bruxas, mas em Abelas Ailas." O que significa que existem, deixando a porta aberta da sua existência e da sua convivência conosco. Então, fique com a gente para saber mais informações sobre elas. Os primeiros indícios da feitiçaria aparecem já nas civilizações clássicas, quase sempre praticadas por mulheres. Se encontravam à noite, tinham o poder de se transformar em animais voadores e até eram capazes de causar doenças ou tempestades. As bruxas mais famosas da Grécia clássica foram Medeia e Circe, cujas habilidades eram principalmente de poções mágicas.
Elas costumavam ser associadas a certos lugares, considerados portas de entrada para o mundo infernal, como pântanos ou cemitérios. Algumas aproveitavam suas conexões com os mortos para prever o futuro, como Ericto durante a Roma Antiga, ou a bruxa de Endor, que, segundo a Bíblia, o rei Saul costumava falar através dela com o falecido profeta Samuel. Se reuniam em conventos ou sabás, festas celebradas à meia-noite, onde bebiam e dançavam em homenagem ao deus chifrudo da fertilidade e da natureza. Para isso, escolheram lugares distantes das cidades, onde praticavam rituais mágicos que lhes davam mais poder. As reuniões também serviram para converter os novos membros, meninos e meninas que eram sequestrados de suas próprias casas e consagrados a este deus. Eles começaram a servir como discípulos de outras feiticeiras, até se tornarem bruxos e bruxas. Outras crianças não tiveram sorte, acabando servindo de comida em banquetes canibais ou de ingredientes para fazer rituais e poções mágicas. Para chegar até esses lugares isolados, as bruxas se dispersavam muito rápido, voando em uma rajada de vento, montadas em uma besta ou vassoura mágica. Algumas até tinham o poder de se teletransportar. Outros de seus poderes era se tornar um de seus animais favoritos: o corvo, o sapo, o rato, a lebre ou o gato. Não apenas no Ocidente, mas esses tipos de criaturas existiam também na América Latina. A tradição fala de bruxas que se transformaram em pássaros, especificamente um pássaro mítico conhecido como Chonchon. Tinha a aparência de uma cabeça humana, da qual se projetavam asas e garras. Outros usavam um macum, ou colete feito de pele de peito de uma donzela morta, que lhes permitia voar. Mas tão aterrorizantes quanto as práticas das bruxas foram as perseguições que sofreram na Idade Média. Tudo começou por volta do século XIII, quando a Igreja passou a associá-las a cultos satânicos e criou os tribunais da Inquisição para persegui-las e puni-las. Muitas acusações foram devido às intrigas políticas ou simplesmente inveja. Às vezes eram apenas curandeiras usando remédios naturais, mas muitos inocentes foram julgados. Para identificar as bruxas e fazê-las confessar, elas foram submetidas a todo tipo de tortura. Elas eram interrogadas por horas, enganando-as com falsas promessas de salvação. Eles também as espetavam os corpos com agulhas para ver se elas iriam sangrar ou demonstrar dor. Havia uma crença de que as bruxas verdadeiras flutuavam sobre a água, então eram amarradas nos pés e mãos e jogadas em um lago. Se elas flutuassem, então a acusação era comprovada. Mas se ao invés disso se afogassem no fundo, suas almas inocentes seriam salvas. As declaradas culpadas eram condenadas e eram queimadas vivas na fogueira. Na época mais sangrenta foi no século XV, quando os tribunais civis começaram a realizar os julgamentos. Estima-se que entre 50 mil e 100 mil pessoas foram condenadas à morte na Europa, 80% sendo mulheres. As vítimas foram registradas no final do século XVIII e início do século XIX, quando numerosos protestos conseguiram impedir esses processos cruéis. Muitas bruxas entraram para a história com seus nomes próprios. Alice Kyteler, a primeira bruxa já registrada no século XIV. Ela era uma linda mulher irlandesa capaz de manipular os homens para realizar todos os seus desejos. No entanto, a mãe Shipton, uma poderosa clarividente, tinha a aparência clássica associada às bruxas. Um corpo curvado, olhos esbugalhados e um nariz pontudo. Em 1621, Elizabeth Sawyer foi acusada de enfeitiçar as crianças e o gado dos vizinhos que recusavam comprar suas vassouras. Ela acabou confessando ser bruxa e ter acariciado o diabo, que apareceu para ela em forma de cachorro e foi executada. Alec Edward foi acusada em 1785 de enganar várias crianças em sua aldeia para tirar o seu próprio sangue. Sua história inspiraria séculos depois o projeto do filme A Bruxa de Blair. Atualmente, o conhecimento em relação à bruxaria e os rituais pagãos mudou muito. Na verdade, existem religiões publicamente conhecidas, como a Wicca, onde baseiam suas práticas naquelas feitiçarias e outras religiões ancestrais. Para entrar é necessário ter formação e preparação, passar por diversos graus e ser iniciado por outro membro ou sacerdote. Mas existem outros lugares, como certas áreas da África, onde a feitiçaria ainda é praticada de forma mais aterrorizante, com rituais que envolvem mutilações e até mesmo o sacrifício de vítimas indefesas, segundo a Organização de Defesa das Crianças da ONU. Então você já sabe, Tic-Tacer. Cuidado com o que você vai fazer neste Halloween. Deixe os feitiços e poções para os profissionais, caso você não queira ser alvo da ira de uma bruxa malvada. Embora bruxas não existam, certo? O Halloween é a segunda celebração de maior sucesso nos Estados Unidos, atrás apenas do Natal. Estima-se que mais de 6 bilhões de dólares sejam gastos em doces, decoração, figurinos. Isso não nos surpreende. As pessoas adoram terror. Vamos continuar a noite com outra história chocante.
A escuridão nos impede de ter controle sobre o que está ao nosso redor. Muitos de nós ficam apavorados porque nossos piores pesadelos se escondem neles. Sombras se movem que não podemos distinguir até que estejamos bem próximos. É o traje perfeito para inúmeras situações. Era uma vez uma menina chamada Leonor. Ela tinha cabelos castanhos e olhos claros. Adorava ler e desenhar, mas não tinha muitos amigos. Não que ela não fosse sociável, o que acontecia é que sua mãe trabalhava como restauradora. Então seu amor por casas antigas levava a família a ter uma vida nômade e isso fazia com que ela sempre mudasse de colégio. A princípio, Leonor ficou horrorizada com a maioria das casas em que moraram. Todas eram dignas de estar em um filme de terror, mas com o tempo ela não teve escolha a não ser se adaptar. Em um dia quente de verão, Leonor e a mãe se mudaram para uma nova casa em ruínas. Era uma antiga casa situada no meio de uma colina sem vizinhos. Tinha muitos cômodos, uma cozinha gigante e um jardim abandonado cheio de roseiras mal podadas. E depois de um longo dia de mudança, elas pediram pizza para o jantar. Quando terminaram, Leonor foi dormir porque estava muito cansada. Seu quarto não era isso tudo. Tinha uma cama grande e confortável, uma mesa de madeira com abajur, um espelho e um armário desgastado. Era pintado de amarelo e tinha pequenas bordas de flores nos cantos. As primeiras noites em um quarto novo podem ser difíceis, e toda vez que se mudavam, ela tinha dificuldades para dormir. Como sempre, sua mãe havia deixado a lâmpada acesa no corredor para espantar todos os seus medos. Na primeira noite, ela quase não dormiu. O rangido das janelas e o piso de madeira a acordavam constantemente. Leonor dizia a si mesma: Dorme, dorme. Mas era impossível. Em vez disso, a sua mente dispersava. Por que essas casas velhas têm que ser tão escuras? Ela ficava nervosa com o barulho que as cortinas faziam ao bater nas janelas. Era como se alguém estivesse arranhando o vidro para querer entrar. Se passaram mais 3 dias antes que ela começasse a se acostumar com o barulho e conseguisse dormir a noite inteira. Sua mãe já havia iniciado as obras de restauração e a casa estava toda forrada com papel, coberta com plástico e jornais. Haviam escadas e latas de tinta por toda parte. Leonor sonhava em acordar com o aroma de café e torradas. Mas, em vez disso, tinha que se levantar com cheiro de tinta. Na 7ª noite, um forte estrondo a assustou. Naquela noite estava excepcionalmente frio para a época. Estava caindo uma tempestade e a velha janela havia sido escancarada pelo vento forte. Ela apertou o interruptor do abajur, mas não acendeu. O barulho soou novamente, desta vez do outro lado do quarto. Ela se levantou correndo para ir ao corredor em busca da sua mãe. Um trovão, a pequena lâmpada do corredor queimou. Com a palma da mão estendida na parede, ela começou a caminhar para chegar até sua mãe. Estava completamente escuro. Mamãe, mamãe! Depois de 2 passos, sua mão bateu em algo. Ela sentiu e começou a tremer. Era como se fosse uma mecha de cabelo. Assustada, um relâmpago iluminou a sala e ela viu um menino da mesma altura na sua frente. Paralisada de medo, ela não conseguiu ter reação quando ele se aproximou o suficiente para puxar seus cabelos para trás com seus dedos frios e sussurrar em seu ouvido: Esta é minha casa. Saia daqui, se não quiser que a mesma coisa aconteça com você. Ela começou a correr pelo corredor gritando até que encontrou sua mãe, que também estava morrendo de medo. Você também o viu? Perguntou Leonor. Ela concordou olhando em seus olhos. E elas não precisaram de mais para abandonar a casa imediatamente. Elas saíram na tempestade e caminharam sem parar. Voltaram ao amanhecer, tremendo e com as roupas molhadas. Elas encontraram tudo como haviam deixado, exceto o espelho do quarto de Leonor. Uma mecha de cabelo pendurada em um canto e a palavra "fora" estava escrito no vidro. A família se mudou definitivamente para deixar aquele pesadelo para trás. Leonor iniciou as aulas em um novo colégio e fez novos amigos. Um dia, a professora lhes entregou alguns jornais velhos para uma atividade. A menina se assustou quando, em uma das capas, viu uma fotografia de sua antiga casa com a foto do menino e com o título "Um jovem aparece morto em circunstâncias estranhas". Se falamos de países onde possuem uma riqueza incrível de lendas de terror, não podemos deixar de mencionar o México. Adoramos conhecer as histórias de suas cidades, aquelas que seus parentes contam de geração em geração. Então, deixamos para vocês uma das quais a gente mais gosta. Vamos ver se você consegue adivinhar qual é. Estávamos juntos ao rio. A fogueira estava acesa e as chamas se agitavam. Os sinos tocaram anunciando as 23 horas. De repente, tudo ficou em silêncio sepulcral. Ninguém mais ria, ninguém falava. Apenas o sussurro de um vento gelado permaneceu. Em seguida, uma mulher emergiu das árvores. Foi ouvido um gemido abafado e doloroso. "Oh, meus filhos!"
Já sabem de que se trata? Estamos falando de A Chorona, uma mulher de aparência fantasmagórica, vestida de branco com longos cabelos escuros, que flutua no ar com um véu suave, cobrindo seu horripilante rosto. Se aproxima pelo oeste e segue para o norte, vagando e chorando pelas ruas. A Chorona é um espectro do folclore latino-americano que, segundo a tradição oral, se apresenta como a alma penada de uma mulher que perdeu seus filhos e se dedica a procurá-los, assustando as pessoas com seu choro devastador por aqueles que a veem ou a escutam. Uma história triste, um conto de terror, desgosto e traição que foi passado de geração em geração. Esta lenda tem muitas variações, dependendo da região, mas todos concordam que ela aparece vagando perto da água e que seus prantos são ensurdecedores. Uma das versões mais populares conta a história de uma bela mulher de origem humilde que era amante de um cavaleiro da nobreza. Durante um tempo foram felizes e tiveram 3 filhos. Mas um dia o homem os abandonou sem dar explicações. Em pouco tempo soube que iria se casar com outra. Essa decepção partiu o coração da bela mulher. Aflita, decidiu fazer vingança da maneira mais cruel que pudesse imaginar. Uma noite, a mulher acordou seus filhos pequenos e os levou para passear perto do rio que ficava próximo da sua casa. Cega pela coragem, uma terrível raiva apoderou-se dela e sentiu como todo o amor que tinha por eles se transformava em ódio e os afogou até deixá-los sem vida. Instantaneamente reagiu e, ao se dar conta do que havia feito, correu desesperadamente para o rio e entrou até que a água cobrisse completamente seu corpo. Emitiu um terrível grito e desapareceu. Desde aquele momento, a Chorona se tornou uma alma penada que vagueia pelas ruas em busca de seus filhos perdidos, se lamentando e gritando por sua perda. Por isso seu nome. Dizem que a Chorona atrai crianças que se comportam mal para levá-las ao rio como oferenda para obter o perdão. E os homens e mulheres adultos são seduzidos por sua beleza para vingar-se daquele que a traiu. Mas quando tentam tirar seu véu, descobrem seu rosto pálido e abatido, com olhos que parecem mergulhar nas profundezas da alma e os prende em suas lamentações. São muitas as pessoas que, ao longo dos anos, afirmam tê-la visto ou escutado seus gritos. Sua história continua aterrorizando meninos e meninas, mas também os adultos. A origem de A Chorona não está nada clara, pois as culturas antigas acreditavam em seres fantasmagóricos que apareciam nas margens dos rios. Alguns historiadores consideram que no México a Chorona pode ter suas raízes no Cihuacóatl, deusa dos mexicanos, metade mulher e metade serpente que, segundo a lenda, emerge das águas do lago Texcoco para chorar por seus filhos. Os astecas que foram devastados nas mãos dos conquistadores vindos do mar. E embora no México a Chorona seja uma das figuras mais importantes da cultura popular, são muitos os países que contam uma lenda semelhante. No Chile é conhecido como Lapuculén, uma alma que chora eternamente porque seu filho foi tirado de seus braços muito jovem. Este espectro só pode ser visto por pessoas próximas à morte ou pessoas com habilidades especiais, chamadas de machis ou caucus. Na Colômbia fala-se de Tarurama, o fantasma errante de uma mulher que vagueia pelos vales e montanhas perto dos rios e lagoas, vestida com um manto preto que a cobre até os calcanhares. Seu rosto é uma caveira assustadora e 2 bolas incandescentes giram em suas órbitas. Carrega o cadáver de um bebê em seus braços e chora lágrimas de sangue. Esses são apenas alguns exemplos. Em outros países como Venezuela, Uruguai, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, Espanha e Costa Rica, também existe a lenda da presença fantasmagórica desta jovem vagante. Tic-Tacers, a história da Chorona também é contada no seu país? Quais outras lendas populares vocês gostariam que contássemos? Escrevam nos comentários. Para vivenciar o verdadeiro terror, não precisamos apenas recorrer a filmes, séries ou histórias inventadas. A realidade muitas vezes supera a ficção. Sabemos que todos vocês estremeceram ao ouvir a história de Piedade, a garota envenenada. Um caso real ocorrido na Espanha há vários anos. Lembre novamente dessa história com a gente. Hoje contaremos uma história tão assustadora quanto real. Um caso que aconteceu há mais de 50 anos e que 4 crianças da mesma família perderam a vida. O ano era 1965 e na cidade de Múrcia, no sudoeste da Espanha, essa grande família de 12 membros estava amontoada no porão de um edifício. Andrés, pedreiro de 37 anos, trabalhava na construção civil com o filho mais velho, José Antônio, de 16. A mãe Antônia, de 36 anos e grávida do 11º filho, também trabalhava fora de casa. O segundo filho era Manuel, 14 anos, que trabalhava como metalúrgico. E a terceira, Piedade, a filha mais velha, que com apenas 12 anos se encarregava das tarefas domésticas e cuidava dos irmãos mais novos. Também em suas horas vagas, polia peças de motos, ajudada por Jesus, de 10 anos, Cristina, de 8 e Manuela, de 6. Os 4 filhos restantes, os mais pequenos, foram as trágicas vítimas desta história. Em 4 de dezembro de 1965, a caçula da família, Mari Carmen, de 9 meses, faleceu. Foi diagnosticada com morte por meningite, algo comum na época.
5 dias depois, faleceu o segundo dos irmãos em ordem crescente, Mariano, de 2 anos. Novamente, esta doença foi citada como a causa da morte. Mas quando novamente o próximo, Fuensanta, de 4 anos, morreu 5 dias depois, a suspeita surgiu e o médico foi ao tribunal para soar o alarme. Os falecidos haviam começado a mostrar inesperadamente manchas vermelhas e depois roxas, seguidas de febre, desmaios e graves convulsões. Pouco depois, morreram. Os vizinhos ficaram preocupados ao pensar que a família pudesse ter uma doença contagiosa mortal. Começaram a evitá-los e todas as crianças do bairro receberam tratamento médico preventivo. Toda a família foi finalmente internada no Hospital Provincial de Múrcia e submetidos a vários exames, mas nada de anormal foi encontrado. Foram liberados para passar o Natal em casa. Mas, em 4 de janeiro, o quarto irmão Andrés, de 5 anos, morreu. Os corpos dos falecidos foram enviados para o Instituto Nacional de Saúde, em Madrid, mas a análise não detectou a presença de qualquer vírus. Em seguida, foram encaminhados ao Instituto Anatômico Forense e desta vez não houve dúvidas quanto ao diagnóstico. Todos foram envenenados. Foram encontrados vestígios de cloreto e cianeto, 2 venenos que, mesmo usados separadamente, teriam causado uma morte rápida. Os pequenos faleceram em menos de meia hora. Os resultados corresponderam à descoberta na casa da família da substância como DDT e cianeto de potássio em 2 produtos de uso diário, um veneno de rato e as pílulas de piedade, que usava para polir os metais. Os primeiros suspeitos eram, logicamente, os pais. Andrés, junto com os seus filhos, foi internado no hospital psiquiátrico de El Palmar, enquanto Antônia e suas filhas estavam confinadas no manicômio provincial. Os jornalistas dos principais jornais, que farejavam as grandes notícias, começaram a chegar em massa para tentar entrevistar os protagonistas, usando qualquer manobra, inclusive dando brinquedos para as crianças. Manuela, de 6 anos, disse a sangue frio aos repórteres: "Vocês tiram fotos minhas porque sabem que serei a próxima a morrer. Claro, como agora sou a mais nova, tenho que morrer primeiro." Ao seu lado, sua irmã mais velha, Piedade, se mostrava impassível. A mídia a definiu como estranha, irônica, brincalhona, com olhos vivos e andar gracioso, com um sorriso malicioso e assustador. Ela tinha sido a última a ver seus irmãos com vida antes de morrer. Explicava com facilidade, como se não tivesse tanta importância. Recordava de como Fuensanta a chamou momentos antes de morrer. "Piedade, venha rápido! Estou morrendo!" A polícia começou a suspeitar dela, pois era ela quem cuidava dos pequenos e os alimentava quando os pais não estavam presentes. Um dos inspetores da brigada armou uma para ela. A convidou para tomar algo em um bar e começou a brincar com ela. Lhe mostrou uma das pastilhas de cloreto de potássio e a garota reconheceu como as que usava para limpar as peças das motocicletas. Brincando, o inspetor fingiu jogar a pílula no copo de leite da menina. E ela, primeiro rindo, mas depois zangada, o deteve. "Não faça isso, você pode causar muitos danos a alguém." O investigador aproveitou para lhe perguntar sobre a morte de seus irmãos, e a menina acabou confessando tudo. "Fui eu que matei os 4. Os 3 primeiros por ordem da minha mãe. O último eu matei sozinha, por meu próprio impulso." Explicou como preparava o veneno, fazendo bolas com as pastilhas de limpar metal e o veneno de rato, que depois despejava nos copos de leite de seus irmãos. Foi internado em um hospital psiquiátrico e chegou a dar até 5 versões diferentes dos acontecimentos, que se contradiziam. Suas respostas eram rápidas, tentando parecer como se não houvesse engano nelas. Os investigadores concluíram que ela era a única responsável, descartando o envolvimento da mãe. Oprimida por ter que passar o dia cuidando de seus irmãos, começou a envenenar os pequenos porque eram eles que mais a ocupavam. Queria se livrar de todos e ter tempo para sair e brincar com suas amigas. Os psicólogos a consideraram uma garota aparentemente normal, totalmente responsável por seus atos, mas que sofria de psicopatia e agia com malícia e premeditação. Sua entrada na prisão foi decretada, mas, por ser menor de idade, não podia ser processada. Foi colocada sob custódia do Tribunal de Menores e, pouco depois, entrou no convento das Oblatas, onde as freiras cuidavam das meninas que se extraviavam ou corriam risco. Se mostrou doce, alegre e ansiosa para finalmente ser uma garota e brincar. Gostava de fazer tricô e seu sonho era morar com a sua tia, que não tinha filhos. Alguns dizem que com o tempo também se tornou freira. Outros afirmam que acabou deixando o convento para começar uma nova vida. A verdade é que nunca mais se ouviu falar dela. Hoje em dia, pode ser uma senhora qualquer com cerca de 66 anos, com os mesmos olhos vivos e sorriso malicioso, escondendo um sombrio passado criminoso.
Onde moramos, é muito comum os alunos levarem uma abóbora decorada para a escola, uma semana antes do Halloween, e criarem uma exibição assustadora com todas elas. Os designs deveriam ser assustadores, mas ultimamente também podemos encontrar criações adoráveis e engraçadas. Você também faz isso? Vamos deixar vocês com a explicação desse costume da abóbora e também vamos dar uma ideia para fazer o seu próprio estilo no Tic Tac Draw. O termo Halloween vem da contração da expressão em inglês All Hallows Eve, cuja tradução seria Véspera de Todos os Santos. E suas raízes estão ligadas à comemoração celta Samhain e ao feriado cristão do Dia de Todos os Santos. O conceito do Halloween evoluiu muito ao longo do tempo, as tradições foram se modificando e novos elementos foram adicionados pelo caminho. Quando pensamos no Halloween, nossa cabeça se enche de personagens e símbolos de terror. Uma das mais populares são as abóboras esculpidas, sobre as quais falaremos hoje. Este vídeo terá duas partes. Na primeira, contaremos a história das abóboras de Halloween e na segunda, faremos um tutorial de como fazer uma com a cara de Tic Tac. Sim, você ouviu direito, vamos fazer um do-it-yourself. Embora pareça impossível de acreditar, originalmente as abóboras de Halloween não eram abóboras. Por toda a Irlanda e Grã-Bretanha, onde se originaria o costume, existe uma antiga tradição de esculpir lanternas a partir de vegetais, principalmente nabos e beterrabas. Há o antigo conto do folclore irlandês que conta a história do Sting Jack, um mesquinho, mas astuto fazendeiro, que com a ajuda de uma cruz, usou sua maldade para enganar o diabo e conseguir prendê-lo. Existem várias versões do motivo pelo qual o enganou ou de como fez, mas todas afirmam que quando Jack morreu, não encontrou lugar nem no céu nem no inferno. Jack ficou vagando pela escuridão eterna, iluminando seu caminho com uma brasa do inferno que colocou dentro de um nabo que havia esvaziado, criando assim a sua lanterna. Jack-o'-lantern. Jack-lanterna em português é o nome em inglês que as abóboras esculpidas recebem em homenagem ao fazendeiro. Nas Ilhas Britânicas, as pessoas começaram a criar suas próprias versões das lanternas de Jack, esculpindo rostos sombrios em vegetais que colocavam em túmulos para iluminar o caminho de volta ao mundo dos vivos para seus falecidos mais queridos durante a noite de 31 de outubro. Também os colocavam em suas casas para protegê-los de Sting Jack e dos espíritos malignos. Quando com o tempo os irlandeses finalmente chegaram aos Estados Unidos, perceberam que os nabos e beterrabas não eram tão abundantes quanto em seu país, mas o que existiam eram abóboras, que eram perfeitas para criar lanternas. Foi assim que a tradição foi modificada e a abóbora esculpida com o rosto de Jack-o'-lantern começou a se popularizar em todo o território norte-americano e de lá para o mundo inteiro. E agora, começaremos com um tutorial de como fazer as abóboras de Tic Tac. Estão prontos? Precisaremos de uma abóbora, na verdade duas, porque faremos o tic e ataque. Também usaremos ferramentas para esculpir. Nós conseguimos esse conjunto de abóboras, mas vocês podem usar coisas que têm em casa. Sempre é importante para todo esse artesanato ter uma tesoura e, claro, fita adesiva. Como não sabemos muito bem qual será o resultado desse conjunto de esculpir, temos uma faca e, claro, uma caneta marcadora. Ah, por último, mas não menos importante, os modelos com o rosto de Tic Tac. Agora sim, vamos realmente começar. Aqui temos a abóbora. A primeira coisa que vamos fazer é marcar os rostos de Tic Tac para depois moldá-la. Existem duas maneiras de fazer isso. Uma é recortando o molde e colando com a ajuda de fita adesiva na abóbora. Com o modelo colado, marcamos as formas com um furador. A verdade é que esta abóbora é bastante macia e foi fácil para nós. Fica assim com todos os pontos. Já dá pra ver o tique perfeitamente. Se você tem confiança desenhando, o que você pode fazer em vez de colar o modelo é desenhar você mesmo o desenho à mão na abóbora. Qualquer marcador serve. Nós vamos usar este giz líquido para o caso de errarmos podermos apagar sem problemas. É assim que ficaria ataque. Muito legal, hein? Já temos os nossos tic-tac prontos para serem esvaziados. Vamos abrir a abóbora por cima, como fazendo uma tampa. Usaremos essas serras que temos do conjunto e uma faca para nos ajudar. Surpreendente! Cortam melhor que o esperado. Que genial! Já temos! Temos muitas sementes, depois as comeremos. Agora é hora de esvaziar. Esvaziar e continuar esvaziando. Muito melhor se tiver uma colher de metal que nós não temos.
É mais fácil. É um pouco complicado, mas esperamos que valha a pena pelo resultado. Portanto, muito importante, se vocês são pequenos, todas as tarefas que envolvem o uso de elementos pontiagudos sempre precisam fazer com a supervisão de um adulto e não queremos que ninguém se machuque. Esvaziamos a Ditique atrás das câmeras, mas seguindo o mesmo processo. Agora, vamos cortar as formas com a coisinha de serra. Está servindo muito bem. Não é muito complicado, estão vendo? Como é feito de giz líquido, podemos apagar sem problemas. A boca, os olhos e, por último, as sobrancelhas. E ficaria assim. Agora vamos para o tique e repetimos o processo. Vamos retirando as partes, os olhos, as bochechas. Terminando, ficou muito adorável! Já teremos as duas abóboras desculpidas, vazias e com as respectivas tampas. Agora vamos para a parte final. Para isso, podemos usar velas ou lâmpada LED. Usaremos velas. Com muito cuidado e, se necessário, com a ajuda de um adulto. As velas dentro das abóboras e vamos acendê-las. Apagamos a luz e uau, ficaram ótimas! Olha que legal! Esperamos que vocês as façam em casa. Se fizerem, não se esqueçam de nos enviar as fotos pelas redes sociais. Que vocês tenham um ótimo Dia das Bruxas! Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! E estamos chegando ao fim desta noite, TikTokers. Gostaríamos de agradecer mais uma vez aqui pelo seu apoio, dia após dia, nos acompanhando aqui. Queremos saber quantos de vocês chegaram a essa parte do vídeo, para saber quantos TikTokers sinceros e reais a gente tem aqui no nosso canal. Sabemos que tem muitos de vocês. Para isso, vamos fazer uma brincadeira com os outros inscritos. Todos vocês que estão assistindo isso, queremos que escrevam um comentário dizendo: finalmente conhecemos as faces do Tic Tac Draw. Quem não viu o vídeo não saberá do que você está falando, mas nos veremos e lhe enviaremos um grande coração por ter chegado até aqui. Dentre todos os seus comentários, vamos escolher vários para cumprimentá-lo no vídeo a seguir. Então fique ligado, hein? Um grande abraço, turma! A gente se despede com este último vídeo aqui. Tchau! Hoje trazemos a você uma creepypasta bastante antiga, mas que poucas pessoas conhecem. Não vá a um McDonald's antigo. Por quê? O que eles estão escondendo? Fique atento à nossa adaptação da creepypasta. Olá a todos! Hoje estou aqui para contar a vocês sobre algo que eles vêm tentando encobrir há muito tempo. E sim, é sobre a mundialmente famosa empresa de hambúrguer do Palhaço Sorridente. Eu tenho certeza de que muitos de vocês já passaram por um McDonald's. Hoje em dia, com seus novos McCafés, áreas de entretenimento. Mas você já se perguntou por que eles começaram a mudar as suas instalações? Nos últimos anos, o McDonald's embarcou na tarefa de reformar todos os seus restaurantes em todo o mundo. Tenho certeza de que alguns de vocês estão pensando em quanto tempo faz que não pisam em um lugar antigo. Se você conversar com alguém que conheça marketing, ouvirá algo curioso. A empresa perdeu uma boa quantia de dinheiro com isso. O novo mobiliário não está atraindo mais clientes. As partes interessadas argumentam que querem criar uma atmosfera mais adulta, uma imagem mais sofisticada para o público de classe. Resposta errada. Se você pesquisar no Google agora mesmo, qual é a faixa etária que o McDonald's tem como alvo? Crianças e adolescentes, é claro. Sempre foi assim. Então, por que fazer todas essas reformas? Por que uma das maiores empresas de fast food está investindo milhões de dólares em uma estratégia de marketing tão equivocada? É aí que a história fica interessante. Vamos começar com os playgrounds. Se você se lembra bem, raramente duas áreas de recreação do McDonald's eram iguais. Algumas eram muito divertidas, muitas outras também eram bastante perigosas. A primeira história que encontrei foi sobre um playground de carrossel em Lancaster, Pensilvânia, na década de 1980. O local acabou fechando alguns meses após a sua abertura. Pouca explicação foi dada sobre o motivo do fechamento. O local está à venda desde então. Se você conseguir entrar em contato com as pessoas certas em Lancaster, talvez consiga encontrar um artigo que nunca foi publicado. As crianças brincavam no carrossel normalmente.
Um dia, porém, vários pequenos conseguiram entrar no carrossel, mas nunca conseguiram sair. Todo o incidente foi cuidadosamente controlado pelo Departamento de Relações Públicas do McDonald's. Portanto, você terá dificuldade em encontrar alguém que tenha estado lá naquela tarde. A única testemunha que falou disse o seguinte: quando eles afundaram, alguns pais começaram a gritar por socorro. Então algo aconteceu com as luzes. O carrossel ficou cada vez mais brilhante e a música ficou ensurdecedora. Saí correndo do prédio quando a máquina começou a soltar fumaça, mas olhei pela janela novamente para ver se as crianças estavam bem e os funcionários estavam parados atrás dos caixas. Parecia que estavam esperando mais clientes. Histórias estranhas surgiram no local ao longo dos anos. Relatos de crianças afundando em piscinas de bolinhas, que deveriam ter apenas alguns centímetros de profundidade, mães procurando seus filhos nas estruturas tubulares, encontrando apenas seus pares de meias. Mas os espaços de recreação não foram os únicos lugares onde ocorrências estranhas foram registradas. Em 1996, em Knoxville, Tennessee, um empresário na casa dos 40 anos entrou no banheiro de um McDonald's e ficou lá por 7 longas horas. Clientes e funcionários comentaram que ele se recusava a sair. Finalmente, eles chamaram a polícia e conseguiram forçar a abertura da porta. Os serviços de emergência tiveram que contê-lo, pois ele não queria sair do banheiro. Quando o arrastaram para fora, ele começou a exclamar: "Me leve de volta! Eu quero voltar!" Mas no momento em que saiu do restaurante, desmaiou. Ele não se lembrava de ter entrado em um McDonald's. O restaurante foi fechado antes que alguém pudesse inspecionar o banheiro no qual o indivíduo havia se trancado. No entanto, algumas pessoas que haviam entrado afirmaram ter ouvido várias vozes sussurrando coisas como: "Não foi ele! Temos que voltar! Eu vi você sorrindo!" Também circulou uma história em que, em Vermont, em 1999, um funcionário responsável pela área da fritadeira entrou no meio do restaurante e se encharcou de óleo fervente. Ele não demonstrou nenhuma reação e não disse uma única palavra. Alguns clientes começaram a rir e a girar em torno do óleo em chamas, e todos eles foram parar no hospital. Apenas um sobreviveu, mas ele se recusou a fazer uma declaração. Não que ele pudesse fazer isso facilmente, pois sua garganta foi derretida até o esôfago, e ele teve que passar por várias cirurgias. O gerente da loja afirmou que não se lembrava de ter contratado a pessoa como fritadeira, e que ela não aparecia em nenhum documento oficial. Ele afirmou que o seu documento de identidade não tinha nem mesmo um nome, apenas sinais de preenchimento. Mas uma vez, o antigo McDonald's foi fechado sem deixar rastros. A maioria dessas histórias parecia lenda urbana para mim. Toda vez que eu encontrava uma nova, um McDonald's havia fechado as portas. À medida que a década de 2000 avançava, os encobrimentos se tornaram tão comuns que o McDonald's decidiu demolir e reconstruir todos eles. Bem, quase todas, pois algumas ficaram intocadas. Eu precisava ver um deles pessoalmente para saber se parecia uma energia diferente ou se eram apenas histórias de terror da internet. Havia um pequeno vilarejo em Oroska, perto da rodovia. Talvez 100 pessoas vivessem lá, mais ou menos, 100 ou mais. Completamente isolado do mundo exterior, parecia que era quase esquecida. Não fazia muito sentido parar lá, a não ser que fosse o seu vilarejo, pois não havia nem mesmo um posto de gasolina, uma área de descanso ou uma placa indicando que você estava perto daquele lugar. Tive que pesquisar um pouco mais para descobrir onde ficava, pois havia um dos poucos McDonald's antigos que ainda parecia estar lá desde a década de 1970. Que sorte, não é? Bom, fiquei surpreso com o fato de haver um restaurante de fast food naquela área, quando não havia nem mesmo um supermercado. Planejei uma viagem com uma parada em Oroska. Já estava escuro e estávamos no meio do inverno, então fazia muito frio. Duvido que eu tivesse encontrado esse lugar antes da existência dos telefones com GPS, pois o desvio da estrada principal era uma estrada de terra, sem pontos de referência nem nada. Quando entrei no vilarejo, vi que nenhuma das casas estava com as luzes acesas. Até mesmo a maioria dos postes de iluminação pública estava apagada, como se ninguém tivesse se lembrado de como trocar as lâmpadas por anos. Era como se o lugar tivesse sido congelado no tempo. Eu ficaria surpreso se a maioria dos moradores não tivesse se mudado ou até mesmo falecido. Certamente havia todos os sinais de uma cidade fantasma. Eu estava prestes a perder as esperanças quando finalmente a vi. Uma luz amarela dos arcos dourados iluminava um estacionamento vazio ao longe.
Ela zumbia e piscava como um mata-moscas elétrico com baterias descarregadas. A placa à frente dizia: experimente o novo Eggs McMuffin. Adoramos ver você sorrir. Estacionei meu carro no meio do estacionamento sem pensar muito, pois não havia mais ninguém lá. Quando saí do carro, notei algo pegajoso sob meu pé. Havia um hambúrguer coberto de mofo e um líquido escuro saindo dele. O cheiro era absolutamente de vômito. Eu me levantei para tirar os restos do hambúrguer do meu sapato, mas então eu notei que todo o estacionamento estava cheio de lixo. Havia caixas de batatas fritas comidas pela metade e também brinquedos infantis derretidos pelo sol e encharcados com a gordura das sacolas do McDonald's. Tudo era uma mistura de sujeira e neve, como se estivesse ali há meses, talvez anos. Atravessei apressadamente o estacionamento, tentando evitar a náusea que ameaçava tomar conta de mim. Quando me aproximei da porta, vi que as janelas estavam cobertas de poeira. Alguém havia colado um pedaço de papel no vidro com a palavra fechado, rabiscada com caneta vermelha. No entanto, a placa pendurada do lado de dentro indicava claramente que ela estava aberta. Me aproximei da porta com cautela e a empurrei. Um sino artificial tocou uma música antiga do McDonald's, que perdeu as últimas notas enquanto a porta rangia. Olhei em volta da sala iluminada por lâmpadas fluorescentes e percebi que tudo estava vazio. Não havia ninguém sentado nas mesas ou atrás dos balcões. Alguém havia deixado uma bandeja em uma das mesas do fundo, mas não havia nenhum outro sinal de que alguém tivesse estado lá. Os brinquedos expostos perto do balcão eram de personagens dos quais eu nunca tinha ouvido falar, provavelmente de uma época anterior ao meu nascimento. Todo o local estava coberto por camadas de tinta desbotada em tons de amarelo e vermelho, e as mesas tinham aquele acabamento de madeira característico do McDonald's. A madeira parecia completamente corroída, mas havia sido coberta com camadas de esmalte em uma triste tentativa de manter a sua aparência original. Tudo tinha uma espécie de tom esverdeado que atribuía às luzes antigas. No entanto, o que mais se destacava, na minha opinião, era um cheiro desagradável de plástico queimado que incomodava meu nariz. Me aproximei do balcão. Como se houvesse alguém presente, senti que deveria fazer um pedido, embora também esperasse poder fazer algumas perguntas, se houvesse alguém para perguntar. Fiquei em silêncio por cerca de 15 minutos. Cheguei a gritar um "Olá!", mas recebi apenas um eco silencioso como resposta. Eu já havia tido um atendimento ruim em alguns McDonald's no passado, mas isso foi completamente absurdo. Dada a sujeira geral do lugar, eu não ia esperar muito. Quando eu estava prestes a dar meia volta e desistir, a caixa registradora abriu. Era quase como se ela estivesse implorando para que eu pegasse algum dinheiro para mim. Além disso, eu não merecia uma pequena recompensa por desperdiçar meu tempo. Cheguei mais perto e vi pelo menos uma dúzia de notas empilhadas. Olhei em volta para me certificar de que não estava sendo observado, me inclinei para pegar algum dinheiro e naquele instante a caixa bateu violentamente em meus dedos. O metal penetrou profundamente na minha pele, deixando um rastro escuro de sangue ao longo da borda. Eu gritei de dor. Na outra extremidade do balcão, um kit de primeiros socorros estava pendurado na parede. As luzes da área da cozinha estavam apagadas, mas eu precisava muito de um curativo. Eu pulei o balcão para os fundos. O cheiro de queimado se tornava mais intenso à medida que eu avançava. Eu notei que a grelha estava coberta por uma camada grossa de gordura, totalmente inutilizável. Eu passei pela área da fritadeira e uma das fritadeiras estava cheia de larvas. Eu acelerei o passo para chegar ao armário de remédios, na esperança de conseguir um curativo e sair dali o mais rápido possível. Eu estava começando a perceber que esse restaurante definitivamente não estava funcionando e que talvez eu não devesse ter entrado. Abri a caixa de primeiros socorros e tive que fazer um grande esforço para conter o vômito. Uma nuvem de mofo saiu em todas as direções quando a abri, acompanhada da mesma substância preta que eu havia visto no hambúrguer que pisei do lado de fora. Eu comecei a tossir e agitei as minhas mãos no ar para dispersar essas partículas de mofo que flutuavam ao meu redor. A mesma campainha que havia tocado na entrada, a que tocava a música do McDonald's, começou a tocar novamente, me forçando a me acalmar. Presumi que ela estava fora de ordem, como tudo mais nesse lugar desastroso. Olhei novamente para o balcão e percebi que tudo parecia mais distante. Provavelmente eu estava desorientado devido à perda de sangue e aquele cheiro insuportável. Eu olhei para minha mão para examinar o corte e os meus olhos se arregalaram. Não havia ferida. Eu comecei a correr em pânico em direção ao balcão, mas eu tropecei em algo e caí.
Na escuridão, meus olhos começaram a se ajustar e vi o contorno de um corpo. Será que alguém estava inconsciente e precisando de ajuda? Puxei seu braço e um corpo semi-decomposto deslizou para o chão. Ele estava usando uma camisa de uniforme do McDonald's e um crachá acolchoado no lugar do seu nome. A sua boca estava distorcida em um sorriso doentio, mas seus olhos refletiam desespero. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Como quando você se esforça para acordar de um pesadelo. Enquanto eu tentava me levantar e me aproximar do balcão, as luzes começaram a diminuir e a melodia do McDonald's ficou cada vez mais alta, as notas se tornando agudas e distorcidas à medida que ecoavam. Quando consegui passar pelo balcão, eu fiquei paralisado de horror. Desde que entrei, não havia olhado para o lado oposto do restaurante, onde ficava a área de recreação. O vidro que separava o restaurante da área infantil estava coberto por centenas de pegadas ensanguentadas que deslizavam para baixo. O escorregador estava manchado com manchas de líquido vermelho que desciam em cascata. Nos bares, os uniformes dos funcionários estavam pendurados, com os mesmos sinais em suas etiquetas. As mesas estavam cercadas por esqueletos acompanhados de comida apodrecida em bandejas, com alguns pedaços de comida pendurados em suas mandíbulas. Eu fiquei olhando horrorizado, tão chocado que eu não consegui me mexer. Enquanto o resto do restaurante estava mergulhado na escuridão, uma lâmpada no centro do playground ainda brilhava como um farol. Abaixo dela havia uma piscina cheia de bolinhas, que mal conseguia conter todas aquelas bolas de plástico coloridas. Na lâmpada do centro, a fumaça subia, causando coceira nos olhos e na garganta, com um cheiro nauseante de plástico queimado. De repente, as bolas começaram a tremer e a cair pelas bordas, como se algo dentro delas estivesse se movendo. Eu queria desesperadamente correr, mas meu corpo se recusava a obedecer. Então, abruptamente, a música parou e o movimento cessou completamente. Uma luva amarela emergiu lentamente da piscina de bolinhas, com seus dedos se contorcendo em uma dança sinistra. Ela foi seguida por uma manga em vermelho e branco, as cores se alternando lentamente à medida que emergia de baixo. O braço continuou a se elevar em direção ao teto, cada vez mais alto, suas juntas rangendo como galhos estalando à medida que eram reveladas. Quando finalmente ficou visível em sua totalidade, vi que o braço tinha pelo menos 2 metros de comprimento, se estendendo de forma exagerada. Quando ele alcançou a lâmpada iluminada no teto, com os dedos enluvados, começou a torcê-la até que se soltasse. A sala ficou mergulhada na escuridão. Em um instante, comecei a correr, derrubando cadeiras e saltando sobre o balcão enquanto me apressava para escapar. A última luz se apagou assim que cheguei à saída. Bati na porta, quebrando o vidro no processo. Saí rolando para o estacionamento em meio ao silêncio mortal. Ouvi um grito distante seguido de um sussurro que tocou meu ouvido. O sussurro tinha a mesma distorção que a música tema do McDonald's. Volte! Quero ver você sorrir! Não contei a ninguém o que aconteceu naquela noite. Encontrei um artigo na internet alguns dias depois, que dizia que Oroska havia sido consumida por um incêndio que reduziu tudo a cinzas. Não sei se isso foi uma forma de encobrimento ou se algo mais sinistro aconteceu, mas uma coisa é certa: nunca mais voltarei para descobrir. Na verdade, não estou compartilhando isso com você com a intenção de envolvê-lo. Eu faço isso para te alertar sobre as consequências de fazer isso. Se você decidir visitar outro McDonald's novo e comprar um Big Mac ou tomar uma bebida McCafé, não terá problemas. Eles tomaram medidas para tornar esses locais seguros. Pelo menos, por enquanto. Mas em nenhuma circunstância, você deve entrar em um McDonald's antigo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!